Olá, pessoal do 7º ano. Eu sou a professora Sandra, de língua portuguesa, e nós vamos para a nossa aula de número 3. O assunto dessa aula, ele é pequeno. Nós vamos falar sobre o uso dos porquês. Por que tem acento? Porque sim. Mas por quê? O porquê eu não sei. Observe aqui que você tem um porquê separado, sem acento. É uma pergunta direta. Como resposta, você obteve um porquê junto, sem acento. Nesse outro exemplo, você tem um porquê separado com acento, porque está no final da frase. No outro exemplo, você tem um porquê junto com acento. E ele está precedido do artigo o. Então, nesse caso aqui, ele é um substantivo. Ok? Uso dos porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que separado com acento? Quando está no final da frase, como já foi dito anteriormente. O peixinho precisa identificar cardumes maiores. Por quê? Observe que esse porquê está no final da frase, então ele é separado e com acento. Ele não identificou grupos maiores, não sei por quê. A mesma situação, embora não seja uma pergunta, mas ele está no final da frase, ele continua sendo separado e com acento. Por que separado e sem acento, ele tem algumas situações em que vai ser usado. É usado em perguntas diretas. Por que o peixinho precisa identificar cardumes maiores? O porquê, nesse caso, é um porquê, ele fica no início da frase e ele é sem acento e separado. Perguntas diretas. Quando você também puder trocar esse porquê separado, sem acento, por porquê, motivo ou porquê razão. Ele não entendeu por que o peixinho não conseguiu se decidir. Ele não entendeu por que motivo? Ele não entendeu por que razão o peixinho não conseguiu se decidir. Outra situação. Quando for possível, a substituição por pelo qual ou pela qual. O motivo por que pesquisaram está no texto. O motivo pelo qual pesquisaram está no texto. Por que junto e sem acento? Usado em respostas, apresentando uma explicação, uma causa. Ele pode ser substituído por pois, visto que, uma vez que. São locuções prepositivas, ok? Por que ele precisa se proteger de predadores? Pois ele precisa se proteger de predadores. Visto que ele precisa se proteger de predadores, uma vez que ele precisa se proteger de predadores. Então, observe que você pode fazer aqui várias trocas. Por que junto e com acento? Usado quando é um substantivo. Para isso, deve estar antecedido de alguma palavra que eu determine, tá? Pode ser o artigo, pode ser um pronome, como você está vendo aqui vários pronomes. Então, o porquê. Então, a partir do momento que o porquê ele vem antecedido de uma palavra que o determina, ele passa a ser um substantivo. Então, queria saber o porquê dessa pesquisa. Então, esse o é um artigo, ele é um determinante. Então, quando eu coloco um determinante antes de uma outra classe de palavra, ele passa a ser um substantivo. Isso vai acontecer com outras palavras, até com adjetivo mesmo, o próprio verbo, se eu colocar
um artigo antes dele, ele passa a ser um substantivo, ok? Então, vamos aqui fazer uma recapitulação. Ó, por que separado sem acento? Para a pergunta. Por que foi embora? Por que junto sem acento? É a resposta, porque choveu. Por que separado com acento no final da frase? Atrasaram por quê? Porque junto com acento ele é um substantivo. Você sabe o porquê disso, né? Ou você sabe o porquê disso, tá bom? Então, observe aqui que vários são os usos do porquê. E aí vai depender da intenção de quem vai utilizar, ok? Vai depender da sua intenção quanto ao uso do porquê. E agora nós chegamos ao final da nossa aula. As nossas atividades serão da apostila e eu passarei as questões no grupo da sala. Um beijo, fique com Deus e até a próxima.